Oi gente, na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês como é que funciona o inbound marketing, ou chamado também como marketing de conteúdo, tá? A gente está utilizando essa estratégia nova aqui na K2Web também para alguns clientes. Bom, o que é o marketing de conteúdo, ou inbound marketing? É uma estratégia que a gente utiliza para atrair, fidelizar, engajar e despertar interesse nas pessoas, tá? Sobre algum determinado produto ou serviço. Como é que funciona? Com ela a gente gera uma grande visitação na nossa página, né? Através de conteúdo relevante. Então, a gente converte alguns leitores em seguidores e depois de seguidores a gente fideliza ele como um lead, tá? Eu vou explicar passo a passo como é que funciona. A diferença entre o inbound marketing, o marketing de conteúdo, para o outbound, é que assim, a gente está acostumado com um tipo de propaganda que vem até a nós. A gente não está procurando, a gente não está interessado e aquela propaganda aparece até a gente. Então, não tem interesse, a gente não quer saber daquilo e a propaganda vem. O inbound já é diferente, é algo que a gente se interessa, a gente acha algo que pode agregar algum valor, alguma coisa na nossa vida. Então a diferença é essa. Um vem sem que a gente tenha interesse e o outro a gente fica interessado pelo conteúdo relevante, tem relevância na nossa vida, né, que é o inbound marketing. Então é óbvio que quando você quer comprar alguma coisa, é bem melhor quando você procura por algo, quando você está interessado por algo, quando você vê as vantagens e os benefícios que ela pode te trazer, do que você pegar e jogar uma propaganda aí que a gente não está interessado no momento e esperar atingir um número muito grande de pessoas, mas a maioria não está nem interessada, tá? Bom, vou explicar agora a estrutura do inbound marketing. A gente tem como uma das principais ferramentas do marketing de conteúdo o blog corporativo, tá? O que seria esse blog corporativo? É um site, né, voltado para determinada marca ou pessoa. Então, por exemplo, eu trabalho para a Quality Way, a gente vende treinamentos empresariais, corporativos. E seria interessante fazer o quê? Um blog, gerando um conteúdo interessante, engajando as pessoas com esse conteúdo sobre treinamentos corporativos. O ideal é que você não faça um blog com o nome da sua empresa. O porquê disso? As pessoas elas acreditam mais em um produto que uma empresa está vendendo ou que uma pessoa está comentando sobre. Então, tudo aquilo que é feito pelo nome da empresa, a maioria das pessoas vai achar que realmente é para venda. E o que você tem que despertar na pessoa é algo de confiança, de credibilidade. Porque quando você vai comprar alguma coisa, vai comprar um celular, um exemplo, eu vou procurar comentário de outras pessoas, indicações, tudo pela internet. Eu vou procurar sobre o que as pessoas têm a dizer sobre aquilo, do que eu entrar no próprio site da Samsung ou da Apple e ver os benefícios que eles estão dizendo sobre eles mesmos. Então a gente não tem essa confiança e credibilidade, porque ele está querendo vender. Não está sendo tão sincero, entre aspas, né? Não passa credibilidade. Então é interessante a gente criar um blog sem ser com o nome da empresa, tá? Pra gente criar um conteúdo aí diferente, um conteúdo relevante. Bom, outra ferramenta para a estrutura do inbound é a landing page, ou como a gente chama aqui na K2, a Smart Page. O que é essa landing page? A landing page nada mais é do que uma página, como se fosse um pequeno site, voltada sobre um assunto específico. Daqui mais um exemplo da Quality, a gente é uma consultoria, auditoria e treinamentos. A gente trabalha com isso, consultoria empresarial que tem diversos segmentos. E a gente criou aí uma landing page ou uma smart page chamada Treinamentos on the Job. Então a gente oferece vários serviços, mas a gente pegou a landing page para focar num assunto. Então isso gera mais relevância, mais credibilidade no que você está falando, né? Porque o Google vai analisar que você fala de um determinado tema, então você é especialista sobre aquele tema, tá? Isso ajuda no posicionamento, tanto para a pessoa que está interessada só naquilo, ela vai preferir ler uma página que só fale de treinamentos do que ela pegar uma página muito grande, com vários assuntos e uma só sobre treinamento. Ela não está interessada nas outras coisas, ela quer o treinamento, tá? Então, landing page o que é? Qualquer página que o usuário acesse direto da web, fundamental para ter bons resultados com o Google, e deve ter bom equilíbrio entre imagens e texto, tá? Não é nada pesado, não é porque você vai focar num assunto que você vai encher ele de texto, porque fica cansativo, né? Então é legal a gente fazer um equilíbrio aí entre as imagens e o texto e fazer sempre um formulário. Para que vai servir esse formulário? A pessoa vai cadastrar lá o seu nome, o e-mail, talvez empresa, nada muito grande,
para baixar algum conteúdo nosso, ou então solicitar alguma coisa, uma palestra, uma visita, não sei. Aí depende muito do que você tem a oferecer, tá? Mas é interessante sempre ter esse formulário, porque é daí que a gente vai converter as pessoas, os prospects em leads, ok? E sempre deixar algum chamariz assim para a pessoa baixar ou agendar alguma coisa. Então, esse formulário tem que ser tipo um centro, sabe, um cantinho assim de destaque ou no rodapé, algum lugar que chame a atenção para a pessoa baixar nosso conteúdo aí. Bom, a recompensa digital. Quando a pessoa tem uma recompensa, ela tem que pagar por isso. Então, eu quero saber sobre treinamento empresarial e a minha dúvida é como posso realizar treinamentos para pequenas empresas. Então, o que eu vou fazer? Eu, na Quality Way, vou lá e vou montar um e-book, né, algo aprofundado, que tenha bastante páginas, que seja interessante, conteúdo relevante sobre esse tema. Então, eu vou ajudar a pessoa. Eu não estou vendendo, o e-book não serve para vender o seu serviço ou produto, tá? O e-book serve para engajar as pessoas, tem que gerar aí o interesse, despertar o interesse dele para o que você está falando. E o que acontece? Você vai disponibilizar, né? É gratuito, entre aspas, porque a pessoa não pagará, porque como ela vai pagar vai ser com o nome e e-mail. Então, tipo, ela passando o e-mail pra gente e o nome dela, já é a nossa forma de pagamento, tá? Então, os mais comuns são os vídeos, que a gente pode disponibilizar vídeo, tipo, assista esse vídeo, para assistir esse vídeo preencha aqui, sabe? Ou então os e-books mesmo no formulário. Bom, o que é o lead scoring? O lead scoring nada mais é do que a pontuação para os seus prospects ou leads, tá? Conforme a interação que ele vai tendo com o seu site, os seus materiais. Como isso funciona? Bom, fulaninho entrou no site da Quality Way e ele baixou um e-book aí de treinamentos. Ok, ele tem uma pontuação. Aí ele gostou lá do e-book, foi lá e baixou outro e-book sobre Lean Manufacturing. Então, tipo, ele vai subindo a pontuação, tá? Aí ele respondeu um formulário, uma pesquisa aí pra gente, que a gente estava fazendo. Então, ele mudou a pontuação. Então, como é que funciona? Cada interação que a pessoa tem com o seu conteúdo, com o seu blog, o que seja, ele vai ganhando uma pontuação para isso. Então, a gente tem que definir com o comercial da empresa como é que a gente vai qualificar quando ele for um lead bom para passar para eles. Então, a Quality Way definiu assim, a pessoa baixou o material de compliance, legal. Aí ela solicitou uma palestra, legal, tá, comentando os pontos dela. O que acontece? Quando ela entrar em contato comigo solicitando mais alguma coisa, ou então quando ela quer agendar uma visita, é o momento que a gente define que ela vai para o comercial. Então, a gente tem que dividir isso. Qual o número da pontuação que ela tem que chegar para poder passar para a galera do comercial, tá? Então, a qualificação é feita com materiais baixados, interação com o site, interação com as postagens e blog. Então, a pessoa, ela não vai direto, assim, a primeira coisa que ela baixou, legal, ela está interessada, vamos passar para o comercial? Não. Ela precisa ter uma pontuação para isso. Agora, o que é lead para marketing e lead para vendas? Que é o MQL, que é o lead qualificado para marketing, e SQL, que é o lead qualificado para vendas, tá? O qualificado para marketing, a pessoa está lá baixou meu e-book de Lean Manufacturing, opa, legal, a pessoa tem interesse sobre esse assunto. Então, ela é qualificada para mim, para eu enviar mais e-mails sobre os assuntos, mostrar para ela os materiais do nosso blog, mandar pesquisas, essas coisas. Então, ela está qualificada para o marketing. Para vendas, ela só torna um SQL quando ela já teve uma pontuação muito boa, ela já baixou, teve interação muito grande. Então, você vê que a pessoa está super qualificada, super interessada, e ela baixou um e-book, por exemplo, saiba como economizar 20 mil reais com compliance na sua empresa. Então, se ela começou a pesquisar sobre preço e benefícios desta maneira, quer dizer que ela está querendo contratar um serviço. Então, é essa hora que a gente passa ela para as vendas, tá? Então, as ações que a gente tem para marketing é convite para as redes sociais, né? Interação com a apresentação da empresa, convite para grupos de LinkedIn, etc, né? Agora, respondendo as perguntas do Google. O Google vai ser aí pra gente uma grande ferramenta
para a gente achar quais são os tipos de pesquisa que as pessoas fazem sobre os nossos serviços. Então, a gente vai utilizar o planejador de palavras-chave como uma ferramenta para achar qual é a maior dúvida do pessoal interessado aí pelo nosso serviço. Mais um exemplo da Quat. Eu entro num planejador de palavras-chave e vejo que tem palavras informacionais como montar o meu treinamento, como montar uma consultoria, quais são as vantagens de fazer um treinamento empresarial. Então, a gente vê o número de concorrência dessas palavras e quais são as pesquisas mensais, tá? Então, é através dessa pesquisa que a gente vê o quanto de interesse tem as pessoas sobre esse tal assunto. Então, é aí que a gente vai achar o nosso conteúdo. Então, as fases que a gente vai ter aqui para o inbound marketing, a gente separa por funil, tá? Então, a gente tem a base do funil, o meio do funil e o topo de funil, tá? O topo de funil é aquelas pessoas estranhas que a gente tem que atrair. Então, a gente atrai ela com blog, a gente atrai ela com conteúdo relevante, ela precisa conhecer a nossa empresa, tá? Ou o nosso serviço, ou o nosso produto, que você queira divulgar aí. A próxima coisa que a gente tem que fazer é conectar. Então, a gente vai mostrar para ela nossas landing pages, o nosso conteúdo, a gente vai fazer formulário, a gente vai tentar conseguir um mailing aí legal com essa conexão que a gente vai fazer. A próxima coisa que a gente faz é engajar. Então, a gente vai tentar converter em leads. Não são diretamente leads qualificados para venda, são leads qualificados para o marketing, tá? Então, é aquela pessoa que está lendo o seu conteúdo, interagindo com o seu blog, é a pessoa que preenche formulário, que baixa diversos e-books, que se cadastra para receber nossos e-mails. Então, essa galera está engajada, é um lead, porém qualificado apenas para o marketing ainda, a gente já engajou ela, tá? A próxima coisa que a gente tem que fazer é encantar. Então, a gente, depois de todo aquele trabalho de lead qualificado para o marketing, a gente vai encantar ela, mostrar para ela que a gente tem serviços que podem ajudá-la, sabe? A gente nunca vai vender, a gente vai mostrar para ela que a gente tem um serviço que pode ajudar a solucionar um problema para ele, tá? Aí sim que já é o lead qualificado para as vendas. Então, a gente tem aqui a parte do topo de funil, que são os estranhos, que a pessoa precisa conhecer, né, a nossa empresa, produto ou serviço. Depois a gente vem para o meio de funil, que é onde a gente transforma ela num lead, faz os pontos, né? E a gente qualifica ela para o marketing. E aqui, na base de funil, é quando a pessoa já está super interessada, já está baixando vários e-books, respondendo vários e-mails, solicitando várias coisas, e a gente qualifica aí ela para venda e já transforma esse lead aí num possível cliente. A gente tem um planejamento para a gente poder qualificar esses leads e fazer toda a estrutura do inbound, tá? Então, a gente tem que chegar com o nosso cliente e planejar quais são os objetivos, entendeu? Porque o objetivo do meu cliente é que a empresa dele seja conhecida, ou então o objetivo dele é que a gente consiga vender um tipo de treinamento, ou que a gente consiga vender compliance. Então, é interessante a gente fazer esse briefing aí, ver qual é o real objetivo dele. Outra coisa que a gente tem que fazer é a criação de personas. Para você saber o que o seu público-alvo quer, a gente tem que entender o que ele precisa. Quem é ele, onde ele trabalha, quantos anos ele tem, qual é o sexo, qual é o tipo de mídia que ele utiliza mais, qual a rede social que ele está. Então, a gente tem que fazer esse estudo com o próprio cliente para a gente entender mais, para ver como a gente vai ser mais assertivo e certeiro nesse público aí, tá? A gente também tem que atrair. Então, a gente vai procurar lá no Google, como eu já tinha comentado antes, palavras informacionais de concorrência média e baixa, né? Pra gente, no começo, a gente conseguir pegar essas pessoas, enquanto a gente não tem uma boa divulgação, a gente está começando com inbound marketing, a gente consegue fazer essa de média e baixa concorrência. Então, como montar um treinamento, como economizar com compliance, como eu posso fazer uma consultoria para pequenas empresas? É esse tipo de pergunta que a gente quer entender, tá? E a gente tem também no conteúdo relevante fontes. Então, a gente tem que pesquisar bem, a gente utilizar alguns textos aí como referência, citações, sempre montar um conteúdo legal aí para a galera, tá? E também a gente tem que ver as verbas que a gente tem para o Facebook Ads, o Google AdWords, sempre trabalhando aí com essas ferramentas. O próximo passo é a conversão. Então, a gente
não pode fazer algo assim, essa semana eu quero postar isso, semana que vem a gente posta aquilo. Tem que ter um